Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês como é que a mídia tenta manipular a opinião pública, a mídia tradicional ligada ao mercado, para poder tentar complicar de alguma maneira o governo do presidente Lula. A gente já viu que a grande mídia está atuando ali em tabelinha, né, um veículo com o outro, para tentar de alguma maneira inserir ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso do Banco Master, em específico aqueles que têm uma boa relação com o governo federal, tentar inserir o Gabriel Galípolo, não conseguiram, tentar inserir o doutor André Rodrigues, não conseguiram, tentar inserir o ministro o ministro Alexandre de Moraes, não conseguiram, agora estão tentando inserir o ministro Lewandowski, depois de ter tentado inserir o presidente Lula também não terem conseguido. Basta lembrar que na segunda-feira o UOL publicou a matéria dizendo que o Vocaro encontrou com o presidente Lula e o presidente Lula teria dito pro Vocaro: querido, eu não posso fazer muita coisa não, tá? Se ele procurar lá o Banco Central, lá é técnico, não é comigo não. Não tenho interferência nenhuma, não tenho atuação nenhuma, o problema do seu banco é com o Banco Central, não é comigo não. E freou tudo o que estava acontecendo. E aí eu fui ler o depoimento do Gabriel Vocaro e fiquei chocado. Por quê? A partir da página 63 do depoimento dele, o Daniel Vocaro, não Gabriel, né, correção. O Daniel Vocaro diz que teve encontros com o Ibanez Rocha para falar sobre a compra do BRB, ou melhor, do Master pelo BRB, e que conversou em algumas oportunidades com o governador. E aí a delegada perguntou se ele tinha ido alguma vez na casa do Daniel Vocaro para tratar desses assuntos, né? Descrito aqui pela delegada. Em caso, vou dizer o que a delegada perguntou para ele, o que ele respondeu. Agora a questão da dimensão política. O senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, anunciada em 28 de março de 2025? Daniel Vocaro responde: conversei em algumas poucas oportunidades sim. A delegada segue: em caso afirmativo, quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que identifique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Resposta do Daniel Vocaro: já foi à minha casa, se não me engano, uma vez. Eu já fui à casa dele e a gente encontrou poucas vezes. Conversas institucionais, todas na presença também. Acredito na presença de alguém, que ele quer dizer, né? Detalhe: o Ibanez disse que encontrou 4 vezes com ele, depois que isso veio à tona, ele teve de confirmar que encontrou sim com o Daniel Vocaro, mas disse que entrou mudo e saiu calado. E olha que interessante, diferente das matérias publicadas por outros veículos da mídia ligados ao mercado, ligados aos amigos do Ibanez, como é o caso do Portal Metrópolis, para quem não sabe, tá, o Luiz Estevão, que é dono do Portal Metrópolis, é amigo íntimo do Ibanez Rocha, tanto que, pasmem, tá? O Ibanez Rocha fazia vista grossa com algumas situações envolvendo o Luiz Estevão na Papudinha, ou melhor, no Complexo da Papuda. E durante o 8 de janeiro de 2023, eles trocavam mensagens no WhatsApp tentando culpar o governo federal pela falha do governador Ibanez Rocha. Se vocês precisarem, vocês vão encontrar. Inclusive, acho que o 247 na época, a CNN, a Revista Fórum até publicou essas trocas de mensagens entre Ibanez e o Luiz Estevão. E aí a gente está vendo aqui que, diferente do que aconteceu nas situações feitas pela Andresa Matais, feitas ali, por exemplo, pela Malu Gaspar, que são conectadas, segundo elas, apenas a fontes anônimas, aqui é o Daniel Vocaro, uma das partes interessada e participantes da conversa, falando: ó, eu tive com o governador, ele foi na minha casa, eu fui na casa dele, ele jantou na minha casa, eu jantei na casa dele, a gente conversou de negócios. Aí ela perguntou o seguinte também, né, se outros políticos ou senadores, se teve alguma pessoa, né, que acabou intervindo no Banco Central. Tá aqui, ó. A delegada pergunta: o senhor conversou com outras autoridades públicas, ministros, parlamentares, secretários de Estado, diretores de órgãos públicos sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB? Caso afirmativo, indique quem, quando e qual foi o teor das conversas. Ele responde: além do governador que eu já mencionei e das autoridades do Banco Central, nenhuma. Ou seja, no depoimento dele, ele cita que conversou com autoridades do Banco Central que chamaram ele para reunião para ele apresentar ali informações que o Banco Central precisava para saber as questões da liquidez do banco. Inclusive o Ailton, né, que foi quem ajudou ali no processo de liquidação do Banco Master, se reuniu com ele no dia e no outro dia liquidou o banco porque viu claramente que não tinha materialidade aquilo que o Vocaro estava dizendo. Tanto que no depoimento dele, que eu li aqui, tem 68 páginas, ele disse que o negócio do Banco Master era 100% pautado no FGC, que era o Fundo Garantidor. O que isto quer dizer, Carlito? Que, por exemplo, é como se eu, Carlito Neto, abrisse o comércio e tivesse um limite de cheque especial de 100 mil reais.
E aí eu comprasse coisa no meu comércio, esperando ali vender tudo e lucrar. E se não lucrar, não tem problema. O meu limite de cheque especial cobre. Porém, o banco vai querer receber de mim o valor do limite do cheque especial. E era isso que o Vocaro fazia. Vendia papéis podres, sem ter a garantia da liquidez, do cumprimento daqueles papéis, e caso de falência ou de banco ser liquidado ou de quebra do banco, o FGC iria cobrir. Para quem não sabe, a FGC é o Fundo de Garantidor de Crédito que garante ali o valor a ser devolvido do investidor, né, que esteja ali no guarda-chuva do FGC, de até 250 mil reais. Ou seja, todo e qualquer investidor que colocou até 250 mil reais nos investimentos do Banco Master, que eram cobertos pelo FGC, eles não perderam dinheiro. Mesmo com o banco sendo liquidado, aí eles vão receber o dinheiro do FGC. Inclusive, já começaram a receber dinheiro do FGC, né? E o Ciro Nogueira, olha ele aí, queria aumentar o valor do limite do FGC de 250 para 1 milhão de reais. E sabe quanto o BRB, através ali do governo do Distrito Federal, colocou no Banco Master para tentar salvar o Banco Master? Inclusive a própria Polícia Federal, nas investigações, entende que essa manobra do BRB para proteger o Banco Master foi uma manobra de camaradagem. Quanto foi colocado, Carlito? 16,7 bilhões do dinheiro do Distrito Federal. E sabe o que é interessante? A gente está vendo aí agora o senador Alessandro Vieira, que é o queridinho de parte da mídia progressista, dizendo que quer abrir CPI do Banco Master para investigar Alexandre de Moraes, para investigar Toffoli, para investigar fulano, para investigar Cicrano, mas ele não fala do Ibanez. Por quê? Porque o Ibanez é do mesmo partido que ele. O Ibanez é do mesmo partido que o senador Alessandro Vieira. Aí eles não conseguiram ligar ninguém do governo com nenhuma dessas tramas. O que aconteceu? Tentaram enquadrar agora o ministro Lewandowski, que não cometeu nenhuma ilegalidade, não tem nenhum crime. Ah, mas a empresa da família do Lewandowski tem contrato de prestação de serviço com o Banco Master. Pois é, mas isso não é ilegal. Assim como, por exemplo, o ministro André Mendonça tem uma empresa chamada Instituto Inter, que presta serviço para o estado de Roraima, e assim que o contrato foi firmado entre o instituto ligado ao André Mendonça e o governo de Roraima, um caso que estava sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, quando chegou na vez do ministro André Mendonça, ele foi e pediu vistas. Qual a garantia que a gente tem que isso não aconteceu por interesse próprio? Então, já que está criticando o ministro Lewandowski, deveria criticar o André Mendonça, que não teve essa crítica, por exemplo. Eu estou explicando para vocês isso porque, neste livro, né, do Noam Chomsky, Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, ele explica como a mídia tradicional manipula a opinião pública através dos seus interesses financeiros e políticos, baseado no que eles querem construir ou desconstruir. E eu estou trazendo o caso do ministro Ricardo Lewandowski para aqui, por quê? No final de 2025, a gente já sabia que Lewandowski deixaria o governo do presidente Lula. Na verdade, antes disso, tanto que quem está aqui na Revista Fórum acompanhando as minhas análises, vai lembrar que, desde quando o nome do AGU, Jorge Messias, passou a ser citado como possível sucessor do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu acho que a gente citou aqui pela primeira vez entre agosto e setembro do ano passado, que a gente já sabia que depois do julgamento do Bolsonaro, o ministro Barroso provavelmente pediria antecipação da sua aposentadoria, eu citei aqui que alguns nomes tinham sido citados ali como favoritos para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, citei Jorge Messias, citei, por exemplo, o próprio Rodrigo Pacheco, senador da República, que era o queridinho do Senado para ser indicado à vaga do ministro Barroso, e falei, olha, para mim o indicado não deveria ser o Rodrigo Pacheco, porque ainda existe a possibilidade, inclusive, do ministro Lewandowski deixar o governo do presidente Lula no final de 2025 ou no final de 2026. Ele queria sair agora, mas o presidente Lula quer que ele fique pelo menos até o final do outro mandato, ou até o final do ano que vem, antes de o presidente Lula iniciar um novo mandato, caso saia vitorioso da eleição de 2026. Eu falei sobre isso aqui neste canal da Revista Fórum. Antes do caso do Banco Master, antes da operação da Polícia Federal, antes dessa polêmica de que o escritório ligado ao ministro Lewandowski teria fechado o contrato, que não é ilegal, né? Porque na época o ministro não era ministro, e nem, inclusive, quando entrou no governo do presidente Lula, ele teve de sair da sociedade da empresa. E aí o que aconteceu? Quando voltou à tona a história de que o ministro ia deixar o cargo de ministro da Justiça, a informação que foi disseminada por todos os veículos da mídia tradicional foi a seguinte: embates com Rui Costa e cobranças levaram à saída de Lewandowski e expõe desafios para o sucessor. Uma das insatisfações do ministro foi o tempo que a PEC da segurança ficou parada na Casa Civil.
Em outro veículo, aquela matéria do Globo. Já na Veja saiu o seguinte: o desabafo de Lewandowski a um aliado ao sair do governo Lula. O agora ex-ministro da Justiça sofreu com o conhecido fogo amigo do governo Lula. O que é que ele teria questionado, Carlito? Ele teria questionado que estava cansado e de ressaca daquele tipo de política que acontecia em Brasília e que ele estava sendo boicotado e sofrendo fogo amigo por parte do ministro Rui Costa. Todo mundo sabia disso, né, nos bastidores da política, dessa história de que o Rui Costa estaria tendo um atrito com o Lewandowski tendo um atrito com o Rui Costa. Por isso que eu citei aqui na época, inclusive, essa informação, porque eu já sabia de outros carnavais que um outro ministro que eu tinha relação já tinha falado para mim que o Rui Costa tinha tido também problema com ele. Então, vez ou outra surge essa história, né, que o Rui isso, que o Rui aquilo, que tem ministro do governo que está insatisfeito, e que fulano, e que cicrano, vários ministros acabam surgindo essa história aí envolvendo o governo, que apesar de ser lamentável é normal, né, vai sempre ter esse tipo de discussão interna, faz parte do debate público. E aí, meu amigo e minha amiga, teve entrevista para alguns veículos onde os jornalistas falavam, né, não, pelas fontes que eu apurei, o motivo da saída do ministro é essa, que ele está chateado, não gostou dessa situação, teria pedido ao presidente Lula para deixar o governo já agora no final de 2025, mas o presidente Lula pediu para ele esperar pelo menos até o início de 2026 para ver como é que ele faria para escolher um sucessor. Aí agora, no mesmo modus operandi jornalístico, com muitas aspas aqui, como faz a Andresa Matais, um novo colunista e apresentador que trabalha ali na CNN e que trabalha inclusive em alguns veículos que são de propriedade do mercado financeiro, além da CNN Brasil, para quem não sabe, tá? O Jota, que é um veículo, e a Conju, que são veículos atrelados ali à discussão jurídica, elas hoje pertencem a figuras ligadas ao mercado financeiro. Então quem trabalhou, passou por lá, sabe para quem prestou serviço. E aí esse rapaz chamado Matheus Teixeira, antes de ontem, dia 27 de janeiro, publicou o seguinte: fontes, mesmo padrão da Andresa Matais e da Malu Gaspar, né? Contrato com Master acelerou saída de Lewandowski da Justiça. Integrantes do governo apontam esse como um dos motivos para ex-ministro de ter deixado a pasta. E aqui eu consultei algumas fontes, mas mesmo que eu não consultasse as fontes que eu tenho acesso, que estão dentro do governo, eu nem precisaria consultar as fontes, porque isso aqui é falso. Isso aqui é falso. O que levou o ministro Lewandowski a deixar o governo não foi o caso Master. Isso é falso. Isso é uma mentira inventada para tentar proteger o ministro, o ministro não, né, o presidente do Banco Central de Bolsonaro, Campos Neto, e tentar atrapalhar a imagem do presidente Lula. Tanto que, em uma pesquisa que foi feita no ano passado, através do Latam Pulse, a percepção de corrupção no governo do presidente Lula e o combate à corrupção no governo do presidente Lula era vista pela população como um governo que combate mais corrupção do que o governo Bolsonaro. Aí hoje foi divulgada uma pesquisa pelo Poder Data, que diz que a percepção do brasileiro que no governo Lula a corrupção aumenta, subiu 10%, subiu de 39% para 49%, ou seja, maior do que estava, inclusive superando ali números próximos ao do governo Bolsonaro. É uma estratégia que o Noam Chomsky apresenta aqui, ó. Por isso que é importante, meu amigo e minha amiga, você que está aqui na Revista Fórum, seguir canais progressistas de verdade, apoiar os canais. Se puder, se o canal divulgar um produto e você puder comprar, compre o produto. Se o canal tiver uma plataforma de curso e você puder assinar, assine a plataforma de curso. Se você puder se tornar membro dos canais, se tornem membros, porque como a gente mostrou aqui, inclusive ontem, na minha participação na Fórum 11h30, o Luiz Estevão, que é o dono do portal Metrópolis, ele tem um patrimônio de mais de 100 bilhões, com B de bola, de reais. O que ele faz no portal Metrópolis é uma brincadeira, jogar dinheiro fora. E se ele for condenado e tiver de pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é pouco para ele também. Basta lembrar que ele teve de devolver quase meio bilhão de reais que ele roubou de obras públicas. Meio bilhão, com B de bola mesmo, você está entendendo errado não, meio bilhão, tá? Meio bilhão. Então você acha que ele está se importando em divulgar uma informação falsa no portal Metrópolis e a Andresa Matais ou o portal tiver de pagar ali 1 milhão, 500 mil, 100 mil, para ele é dinheiro de bala. E o resultado eles estão tendo parcialmente, eles não estão conseguindo levar o presidente Lula para a polêmica, não estão conseguindo levar o Gabriel Galípolo para a polêmica, mas está conseguindo atrapalhar a atuação do governo, porque é um ponto importante que a gente também não pode deixar de falar, que é o quê? Os governos do Partido dos Trabalhadores combatem a corrupção.
Foi no governo do Partido dos Trabalhadores, inclusive, que surgiram delegacias. Eu até separei um material aqui para mostrar para vocês, ó. Delegacias especializadas em combate à corrupção. Até separei aqui, ó, para mostrar para vocês. Durante a gestão do Partido dos Trabalhadores, especificamente durante a gestão da presidenta Dilma, foram criadas 17 delegacias especializadas em combate à corrupção. Foi durante o governo do presidente Lula que se fortaleceu a autonomia do Ministério Público e da presidenta Dilma, né, quando os presidentes do Partido dos Trabalhadores passaram a respeitar a lista tríplice para poder fazer a recomendação e a aprovação do indicado pelo Ministério Público, dos 3 nomes apresentados pelo Ministério Público para ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Mesmo a presidência não tendo esta obrigação, o presidente só mudou isso agora, que voltou do 3º mandato, mas até a Dilma II, todos os indicados para o cargo de Procurador-Geral da República eram escolhidos dentro de uma lista tríplice apresentada pelo Ministério Público. O Temer não fez isso, o Bolsonaro não fez isso, tá? Foi também durante a gestão do governo do Partido dos Trabalhadores que se criou a Lei de Acesso à Informação, Portal da Transparência, tá? A lei que regulamenta conflitos de interesse, a nova lei de lavagem de dinheiro, a lei das organizações criminosas. E ainda tem outra questão também importante que o governo do Partido dos Trabalhadores criou, que foi a CGU, que é a Controladoria Geral da União, que é como se fosse um órgão, né, uma entidade que fiscaliza o governo federal, o Poder Executivo. O presidente Lula criou ela em 2003. Mas o povão não tem tempo de acessar essas informações. E é isso que o Noam Chomsky explica aqui nesse livro. Eu estou mostrando muito esse livro porque eu não sei se aqui na Revista Fora eu cito tanto, mas no meu canal, quase em todos os vídeos eu cito esse livro do Noam Chomsky porque é profético. Tá bom? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!